Solução de dois estados. Este é o título do livro de Michel Laub, editado pela Companhia das Letras em 2020. Eu sou o Isner Fraga e este é o canal Acontece nos Livros. Aqui eu falo sobre a literatura brasileira contemporânea. Se você que está assistindo a este vídeo quiser me enviar um vídeo comentando algum livro, eu farei a edição e colocarei aqui no canal. E quem me enviar este vídeo vai ganhar um livro de literatura brasileira contemporânea. E eu peço que você se inscreva no canal, ajude o nosso canal a crescer. Michel Laub é um escritor gaúcho, autor de Diário da Queda, livro de 2011, O Tribunal da Quinta-feira, obra de 2016, entre outros livros. Foi traduzido em 13 países e ganhou prêmios na Inglaterra, na França e aqui no Brasil. Michel Laub, neste 8º romance, continua a tratar de seu tema favorito, a identidade. Inicialmente, eu vou falar sobre este título, Solução de Dois Estados. O que ele quer dizer? Solução de Dois Estados é um projeto que pretende dar como o próprio título diz, uma solução para os conflitos entre Israel e Palestina. A solução proposta, então, seria a criação de dois estados soberanos, separados, um estado judeu e um estado árabe. Um caminho que, me parece, não passa muito pelo diálogo, e sim pelo isolamento. Neste romance de Michel Laub, uma cineasta alemã, Brenda Richter, que morou no Brasil durante 8 anos e que foi casada com um brasileiro, volta ao país para entrevistar algumas pessoas para o seu novo documentário. O romance dá destaque às falas de Raquel e Alexandre, dois irmãos, que são bastante diferentes fisicamente e ideologicamente, entre outros aspectos. Alexandre é um empresário que consegue unir uma rede de academias de ginástica com a igreja, o cuidado com a alma e com o corpo. Raquel é uma artista performática brasileira que estudou na Europa quando o pai ainda tinha muito dinheiro e obteve certo reconhecimento no meio artístico, inclusive o apoio de entidades poderosas como o Banco Pontes. Os dois irmãos se odeiam. Raquel é obesa, sofreu bullying na infância, e Alexandre é atlético e foi popular na escola. A metáfora do título está aí, em soluções propostas por quem está de fora do problema, construções para pacificar algo aparentemente impossível, o lugar de fala. A artista de 130 quilos que é espancada em um hotel diante de 600 pessoas. A violência maior, neste caso, segundo a própria Raquel, parece estar no fato de que ninguém intervém nesta ação. A violência é narrada pelos personagens do livro, por Raquel e por Alexandre, sobretudo. E ambos narram de maneira muito crua o fato. E há uma explicação para isso. A violência para os dois é isso mesmo. É algo cru, sem adjetivações. Ambos estão em extremos e ambos se julgam certos. Ela, uma ativista com um discurso mais profundo sobre as coisas, e ele com uma fala bem mais conservadora. Um paralelo claro, a polarização política
em boa parte do mundo atual e principalmente no Brasil. Esquerda versus direita, extrema esquerda versus extrema direita. Cada um com sua visão e com suas explicações e crenças. Em alguns momentos, surpreendentemente, uma versão chega a ser convergente com a outra, o que pode dar a entender que uma trégua, que uma convergência é possível, mas não é. Os recortes temporais, os recortes discursivos de espaços é uma interessante estratégia de narrativa que, em geral, funciona muito bem. Algumas vezes a fala de Brenda aparece como intrusa em um diálogo que aparentemente comportaria apenas Raquel e Alexandre. É um drama familiar. E como cada um lidou com esse drama? O romance é dividido em uma espécie de pré-edição de um filme. Nós, leitores, somos convidados a participar deste momento como espectadores. É como se fosse um making-of. Cada personagem, Raquel e Alexandre, explica por que fez o que fez e como cada um foi se reconstruindo para sobreviver à história da família e à própria história. Apesar de ter duas protagonistas femininas, o livro trata, sobretudo, acima de tudo, de homens. O pai poderoso, o pai de Alexandre e Raquel, machista, que quer esconder as coisas práticas tanto da filha quanto da esposa. O filho Alexandre, que é preparado para ser o suporte da família após a morte do pai. Jessé, o violentador. Neste sentido, em um livro que trata do lugar de fala, o discurso de Raquel às vezes fica incompleto, como se a grande motivação dela fosse simplesmente o ódio, principalmente o ódio a homens. Em alguns momentos, temos a sensação de um homem falando por Raquel. Sobre esta questão, o lugar de fala, a própria Raquel deixa bastante explícito neste trecho que eu vou ler. É diferente você falar em nome de um negro, de um índio, de uma mulher de 130 quilos, sendo paga pelo banco Fontes para fazer isso num hotel de luxo, em frente a pessoas que acham muito admissíveis essas boas intenções. E ser de fato um negro, um índio, uma mulher de 130 quilos. Em alguns casos, este próprio lugar de fala é questionado, o que é algo bastante interessante na obra, justamente pela liberdade que a ficção dá ao escritor para tratar de qualquer assunto. Em suma, a própria arte é questionada, ou mais especificamente, o lugar da arte nos dias atuais, o lugar da literatura. As obras de arte são questionadas o tempo todo sob este aspecto da relevância, mas também sobre a definição do que vem a ser arte. A política é uma constante no romance, como sugere o próprio título. Diversos momentos da história de nosso país são retratados. O confisco do dinheiro em Collor, a ditadura, o período FHC, Dilma. Cada personagem com uma visão daqueles tempos. A religião também está muito presente por meio do personagem do pastor Duílio, o que dá margem
para tratar de assuntos muito presentes na sociedade brasileira contemporânea: a cura gay, a mercantilização da fé, o Estado laico, o projeto de poder dos evangélicos, entre outros temas. Eu vou ler agora o início deste romance, que dará a você uma boa ideia do estilo de Michel Laub. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros. E se você curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Material pré-editado. Alexandre. É que para entender o contexto, 150 milhões na época, dados do censo, inclui os velhos, o cara sem os 2 rins, e tem lá a continha dele. Aí você pega essa massa toda, uns bezerros. Venha tomar um café com o nosso gerente. Você pode usar coisas de YouTube? Isso tem tudo no YouTube. Um cara na equipe, Ibrahim Eres, presidente do Banco Central. Chamavam ele de o Turco. O plano Collor foi em março de 90. Fizeram um bloqueio de todas as contas por 18 meses. Deixaram cada um tirar só um troco de feira. Aí botam quem para explicar? O Turco diz: regra aplicado, juros pro rata temporis. Você não sabe se ri ou chora. Na entrevista, um não fala português, a ministra é uma débil mental. O nome da ministra era Zélia Cardoso de Mello. Sabe como eles decidiram quanto cada cidadão podia tirar da conta? Esses caras, num sorteio, botaram os números num papelzinho e jogaram para cima. É sempre fácil pegar uma versão, como se fosse só um bando de cangaceiros. Zélia e Ibrahim fazem um sorteio e nós rimos 30 anos depois, hã? O governo Collor tinha fraude em tudo que era canto, merenda, cachorro na veterinária em carro oficial. Isso aqui é uma putaria desde as caravelas, mas olha o projeto. Sabia que durante o confisco os bancos continuavam emprestando ao governo e o governo pagava juros inteiros enquanto a inflação era maquiada? Quanto desse lucro com juros eles repassaram para os bezerros 18 meses depois? É só ver o caso do meu pai. O meu pai era dono de uma fábrica, uma metalúrgica pequena, 27 funcionários. O meu pai soube do plano Collor em casa. O Jornal Nacional começa às 8 e pouco. É o jornal mais importante daqui. Eles apoiavam o governo. Todos os canais apoiam o governo porque são apoiados pelos bancos. Todos os ministros que deixam o cargo vão trabalhar num banco. O jornal mostrou a entrevista do Turco. Ele disse que não tinha confisco nem calote. Nós estamos dando um chance para a sociedade brasileira. Aí, o meu pai ouve isso e levanta. Ele pega a TV. Era uma TV de tubo grande. Nem sei como ele teve força para carregar. Ele ia jogar a TV contra a parede, mas perdeu o equilíbrio. Tinha uma mesa de vidro atrás dele. Eu estava no quarto essa hora. Levou o quê? Uns 10 segundos entre eu pular da cama com um barulho e ir até a sala e entender. Os cacos, tudo espalhado no tapete. O detalhe é que a TV não quebrou. A extensão tinha um cabo longo e na hora que eu cheguei, entrou o intervalo do jornal. O primeiro anúncio era de molho de tomate. Uma lata homem, outra mulher. Um coraçãozinho quando elas começavam a dançar. Era a época da lambada.